Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente para estudar a palavra de Deus. E vamos meditar mais um texto, mais um ensinamento, mais uma revelação da parte de Deus. Eu quero te convidar você a estudar conosco, ficar até o final desse vídeo, que esse vídeo é bem interessante, muito polêmico, e você vai entender coisas que talvez você não tinha entendido até o dia de hoje. Mas antes de nós começar a estudar, quero te convidar você a participar do nosso canal e se inscrevendo. Embaixo em vermelho está escrito inscrever-se. Eu te peço que ali você clique o botão, automaticamente estará inscrito e fará parte desse grupo de irmãos que estão estudando a palavra de Deus. Deixe seu like, seu comentário. Eu quero te convidar a nós começar a estudar. Hoje nós vamos falar sobre Pedro. Quando Jesus diz para Pedro, arreda de mim, Satanás. E a pergunta é, Pedro estava possuído por demônios? Pedro estava possuído por Satanás, aquele que seria um dos principais líderes da igreja primitiva, um dos que seria martirizado pela sua fidelidade de Cristo, um daqueles que estava no cenáculo do grande dia do Pentecoste. Pedro estava possuído por Satanás. É isso que nós vamos estudar e aprender nesse dia. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra lá no Evangelho de Mateus 16, 23, onde fala desse assunto. Vamos ler sobre isso então. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-se de mim, Satanás, tu que és pedra de tropeço, porque não está pensando coisas como Deus, mas sim como homens. Veja que esse texto Jesus chama, dizendo para arreda de mim, Satanás, falando com Pedro. Mas vamos abrir um parênteses, você pode perguntar, mas um cristão pode ficar possesso por demônios? Bem, nós temos até um vídeo no nosso canal que diz um cristão pode ficar possuído por demônios. Se você procurar, vai encontrar. Mas, em breves relatos sobre isso, na verdade, um cristão não pode ficar possuído por demônios. Mas apenas uma pessoa que é crente, que acredita, pode. Porque um cristão, ele é obediente, ele obedece à palavra de Deus, e quem obedece à palavra de Deus não pode ser possuído por demônios. Mas um crente que só crê e não obedece, ele dá legalidade ao diabo para tocá-lo, influenciá-lo e até possuí-lo, porque aquele que não obedece está em pecado, e o pecado é procedente do maligno, e isso dá legalidade para ele trabalhar na vida do homem e da mulher que não é cristão, mas meramente um crente, né? E a Bíblia diz que crente até o diabo é. Crente é aquele que crê, cristão crê e obedece, e por isso que está na palavra de Deus, que lâmpada para meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. E o diabo não pode tocar num cristão que obedece à palavra de Deus. No caso de Pedro que nós estamos falando, no versículo acima do contexto que nós lemos, porque precisamos ler o texto e o contexto, porque um texto sem contexto vira pretexto para trazer heresias e ensinamentos errados de pessoas que só lê o texto, não se aprofundando no contexto. Em Mateus 16, 13, vamos ler o que está escrito. Jesus estava na Cesareia de Filipe e pergunta a seus discípulos o que dizem que o povo pensa de mim. E daí os discípulos dizem o que o povo está pensando. Daí Jesus volta para eles novamente e diz, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam? O que vocês dizem de mim? Daí Pedro diz em Mateus 16, 16, tu és o Cristo, Filho de Deus. Daí Mateus 16, 17, Jesus responde, esta revelação não é da carne, nem do sangue, mas é do meu Pai que está no céu. Jesus fala que aquilo que Pedro está dizendo não foi algo procedente da natureza humana, mas foi o próprio Deus que usou Pedro para ali o mostrar. Lá em Mateus 16, 21, Jesus começa agora a explicar a sua missão, o motivo que ele veio e desceu do céu, mostrando o seu sacrifício, a sua humilhação, a sua morte sofredora lá na cruz do Calvário. Mas quando olhamos agora em Mateus 16 e 22, Pedro chama Jesus para um canto, sozinho, a sós, e começa a reprovar, começa a tentar impedir de Jesus ir para o Calvário. Pedro começa a reprovar a missão, Pedro começa a tentar impedir que ocorresse a sua morte. Daí acontece o que Jesus falou em Mateus 16, 23, que Jesus diz para Pedro, arreda de mim, Satanás, pois tu está querendo ser uma pedra de tropeço e não está pensando como Deus, mas está pensando como homem. Veja só que interessante o que Pedro
está ouvindo da boca do mestre. Vamos continuar estudando. Mas veja que alguns versículos acima, quando Pedro diz, tu és Cristo, o Messias, quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus, e o próprio Senhor Jesus diz para Pedro que isso foi uma revelação extraordinariamente impactante, divina, que isso não foi uma revelação da carne e do sangue, isso não foi uma revelação humana, isso foi Deus que está te usando. Jesus está dizendo para Pedro, Deus está te usando, Deus está te exaltando. Poucos versículos depois, Pedro fala, tentando impedir Jesus de ir para a cruz. Então veja que isso não pode ser uma ação do diabo. Isso, na verdade, era Pedro tentando impedir Jesus, Cristo, tentando impedir Jesus com um propósito humano, impedir Jesus de ir para a cruz. Porque quando o Senhor Jesus diz para Pedro, arreda-se de mim, Satanás, aqui Pedro estava tentando impedir Jesus de ir para a cruz, e Jesus está usando as palavras Satanás, como no grego quer dizer o opositor, o que tenta impedir. Então o que Jesus está dizendo para mim, arreda de mim, para trás de mim, meu opositor, impedidor, aquele que está tentando parar a obra. Isso que Jesus está dizendo para Pedro, por isso que ele disse, tu és uma pedra de tropeço para mim. O que é uma pedra de tropeço? Alguma coisa que faz a pessoa cair e não seguir o caminho. Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, tu está tentando impedir, tu é o meu opositor da obra, tu está tentando me impedir, tu quer tentar se opor ao Calvário, à morte, porque tu és a minha pedra de tropeço, porque tu está tendo uma visão humana. Jesus está dizendo, tu está pensando em mim apenas no meu sofrimento, como meu fiel servo, está pensando em mim apenas na minha morte, mas não está pensando como homem. Ele não diz que está pensando como diabo, como demônio, pensando apenas nível terreal, humanamente, natural. Então ele diz, tu não está pensando, tendo visão de Deus, pois a morte de Cristo era sofredora, que sem dúvida alguma, que humilharia ele ao extremo, mas levaria milhares de almas para o Calvário. Então Pedro está apenas olhando como homem, como aquele que não está vendo uma visão de Deus. Então o que Jesus está dizendo para Pedro não é que Pedro está possesso por demônios, pelo diabo, por Satanás. Pedro, na verdade, está falando, pensando naturalmente, como homem, não está tendo visão de Deus. Porque se Pedro estivesse possesso pelo diabo, o próprio Jesus expulsaria o demônio, como ele fez por muitas vezes. Então, entende a ter esta visão, que Pedro estava apenas dentro de uma natureza humana, olhando para aquele que era seu amigo, seu mestre, e não queria o pior para ele. Então, Jesus disse para Pedro, Pedro, tu é meu opositor. Pedro está tentando me parar com a palavra Satanás, do grego, significa também o opositor. Por isso que tu pode ler na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, por muitas vezes, quando fala do diabo, ele usa a palavra verdadeiramente diabo. Poucas vezes usa Satanás, porque Satanás não serve apenas para apontar para o diabo, mas também para todos que são opositor, que estão tentando parar, impedir o reino de Deus se concretizar ou se manifestar. Então o que nós aprendemos? Que Pedro não podia estar possesso por Satanás, porque alguns minutinhos atrás Deus tinha usado ele de uma revelação tremenda que o próprio Jesus exaltou, dizendo isso não é do homem, não é da carne nem do sangue, mas isso é de Deus. Como pode, minutos após uma revelação impactante daquela, Pedro está possesso pelo diabo? Não pode numa água ter água doce e salgada. De uma árvore não nasce uma fruta venenosa, uma fruta que produz saúde. Veja, Pedro ali estava apenas usando a sua mente humana, natural, falando alguma coisa que não procede de Deus, mas do homem. Então, nós podemos aprender dentro da minha interpretação que verdadeiramente Pedro não estava possesso, nem sendo influenciado pelo diabo, simplesmente olhando a obra de Deus com os olhos naturais, tentando transformar o sacrifício de Jesus ou impedir o sacrifício de Jesus para protegê-lo. Porque logo depois, Jesus diz para Pedro que Pedro seria um dos líderes, e realmente foi um dos líderes da igreja, recebeu autoridade, conduziu de uma forma tão dedicada à obra do Senhor, estava no Pentecoste, foi pregar o evangelho, foi martirizado. Então, eu entendo e não tenho medo de errar, pois eu compreendo pela revelação da palavra que Pedro apenas tomou uma decisão a nível humano e Jesus o exortou a não impedir, não sendo um opositor da obra de Deus. Espero que você aprendeu, entendeu sobre esta palavra. Jesus Cristo te ama e eu quero orar por você, abençoar a tua casa e a tua família. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu oro por todos que estão conosco nesse momento, pelos aqueles que vão assistir este vídeo,
pelos amigos, irmãos que estão inscritos, que o Senhor abençoe a sua casa, sua família, que dê paz e traga a tua proteção. Eu faço isso em nome de Jesus. Deus abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.